Fala pessoal, beleza? Saíram aqui duas novas evoluções no Ultimate Team do EAFC. Nesse vídeo aqui eu vou trazer 15 opções para essa evolução aqui do carrinho vanguardista. Ela é uma evolução que dá 4 a mais de overall para a carta e 5 pontos a mais de atributo em todos os stats, com exceção a finalização. É uma ótima opção para a gente conseguir upar alguns laterais esquerdos no jogo. Então, de requisito, a carta tem que ter um overall no máximo 80, o ritmo no máximo 86, passe, defesa e físico 79 e tem que ter a posição primária ou secundária de lateral esquerdo. Um outro requisito é que não tenha nenhum Playstyle Plus também, pode ter o do comum e não do Plus. Então a gente agora vai lá para o Futibin para poder passar as minhas sugestões. Já aqui no Futibin, a gente vê os detalhes da evolução. Além do upgrade das notas, ele ganha também dedicação alta para defesa. Então, se ele tiver alta média, por exemplo, já fica alta alta. E ele ganha esse Playstyle Plus aqui, que é de carrinho limpo, que é um playstyle que o jogador tem mais chances de ficar com a bola enquanto ele dá um carrinho, né? Quando dá um carrinho, tem menos chance da bola espirrar para outro jogador e mais chance de ficar com ele. Eu separei aqui 15 opções, algumas melhores, outras piores, mas entendo que é bom passar as opções porque cada um pode ter uma necessidade de link no time, né? Então vou passar 15 opções, eu separei aqui mais ou menos por liga e vamos à primeira delas. A primeira é essa jogadora aqui, Paula Tomás. Ela que é do Campeonato Espanhol Feminino. Ela tem 4 de skill, bem interessante, um lateral. Dedicação alta a média, que vai ficar alta alta. E tem notas muito boas, né? Ela fica com 87 de pace, 82 de defesa, 81 de físico, tem passe já 80 e drible 81. É uma carta muito interessante, bem equilibrada. Ela tem 1,70 m, mas tem aqui a precisão no cabeceio 85 e o pulo 94. A estamina 88. Fica uma carta muito boa. Por exemplo, se a gente colocar um âncora, ela pega stats muito bons. Fica uma das melhores, se não a melhor opção com a questão do link, né? Tem muitas jogadoras boas no Campeonato Espanhol que dá para linkar, mas não são todos que estão usando essas cartas, né? Mas fica aí como uma sugestão. A segunda opção, Alex Telles, ele que joga no Campeonato Árabe, né? No time do Cristiano Ronaldo. Uma outra coisa que eu só estou considerando essa evolução nova, né, de carrinho vanguardista. Não estou considerando que o jogador pudesse ter outras evoluções antes, né? Então essas cartas aqui, se algumas delas se enquadrassem em evoluções anteriores, ficariam bem melhor. Tem algumas opções até que ficam bem interessantes dessa forma, mas como a maioria não vai coincidir de ter já feito alguma evolução anteriormente na carta, eu estou considerando aqui só que essa é a primeira evolução da carta, né? Pegando da carta padrão, seja ouro, prata, até nessa opção de evolução com 4 a mais de overall. Então a segunda sugestão aqui, Alex Telles, lateral brasileiro. Ele tem dedicação baixa para defesa, né? Vai ficar com dedicação alta para defesa. 3 de skill, 2 de pé ruim. Um ponto negativo um pouco, né? Mas é lateral, não faz tanta diferença. Ele que tem o pace 83, defesa 80 e físico 75, né? O físico dele é um pouco baixo só pela força. O restante dos atributos é ok. A defesa dele também é tudo na faixa de 80. Tem boas notas de drible também, de passe também muito bom, cruzamento 88, uma ótima opção. Ele tem chute de longe e força no chute também bem alta, e também bate bem falta. Então aqui o Alex Telles com âncora fica muito interessante. De repente, para melhorar um pouco mais a velocidade, um sombra, pode ser que fique melhor ainda. Agora passando para o campeonato francês, a minha primeira sugestão é o Smiley. Ele que é um lateral esquerdo brasileiro, já tem 4 de skill, 2 de pé ruim, dedicação alta média, né? Vai passar para alta alta. Ele fica uma carta bem interessante, 85 de pace, mas a aceleração dele é 89. Um jogador que acaba passando a sensação de correr mais, né? Porque acelera rápido. Ele tem um passe ok, nada demais. A parte de drible dele também é bem legal, só a agilidade que é baixa, o resto é tudo relativamente alto. A parte de defesa também, a precisão no cabeceio é baixa, mas o resto é tudo legal. E aqui no físico, ele tem a força 80 e a agressividade é 66, né? Que é um ponto um pouquinho negativo. Nessa carta aqui, eu colocaria o âncora, e acho que com aceleração 93 já fica bem ok. A gente melhora um pouquinho aqui na agressão, fica com a força bem alta. A estamina já é muito boa, fica bem interessante. De sombra também não fica ruim, não. Próxima sugestão, Renan Lodge. A Lodge é uma carta que eu já testei, é muito boa. Ele tem 4 de skill e 3 de pé ruim, 1,73 m. Ele já tem dedicação alta alta, então não vai fazer diferença aqui nessa parte. Velocidade 86. Defesa 79, físico 78. É uma carta bem equilibrada, né? Os atributos de lateral ele tem todos ok. A parte de drible dele é interessante, agilidade e equilíbrio alto, tudo acima de 80. Aqui na parte de defesa ele tem a noção defensiva 78, mas tem as divididas aqui acima de 80. E a parte de stamina também muito boa. Um jogador também que com âncora fica bem interessante, corre 90, defende 85 com físico 84. E quem quiser pode ir de sombra também. Vai correr 94 e defender 86.
Passando agora para o campeonato alemão, a primeira sugestão é esse jogador aqui. Ele que é lateral esquerdo e também joga de zagueiro, talvez fique até melhor de zagueiro. Ele tem 1,87 m, então é um jogador talvez um pouco alto para lateral. Ele tem 3 de skill, mas já tem 4 de pé ruim, um ponto bem interessante aqui. Dedicação média-média, né? Com a evolução ele vai para média alta. E fica muito interessante, é uma carta que, para quem está com o time do campeonato alemão, de repente vale bem a pena fazer. Ele tem o pace um pouco baixo, mas a velocidade final, que é o que mais importa para zagueiro, é 86. Esses jogadores mais altos costumam ter uma corrida com passada larga, né? Então eles acabam ganhando a velocidade de qualquer forma. E tem os atributos muito bons para um zagueiro. Para lateral também não deve ficar ruim, porque a velocidade dele é relativamente alta, né? Aqui, se fosse para zagueiro, eu acho que eu iria de âncora. Ficaria bem equilibrado, defendendo 90 e físico 89, corrida 86. E se fosse usar de lateral, eu acho que o Sombra fica melhor para a gente potencializar a velocidade dele, né? Apesar do jogador muito alto, nem sempre consegue ter muita agilidade para correr como lateral, mas vale o teste também. Tá muito meta também defesa com 3 zagueiros, então pode ser uma opção aqui para quem tá usando 3 zagueiros. Mais uma sugestão aqui do campeonato alemão, o Gosens, ele que fica correndo 83, defendendo 81 e o físico 84, fica bem legal também. 3 de skill e 3 de pé ruim, dedicação média-média, vai para dedicação média-alta, né? Fica um lateral mais defensivo. Ele que joga de lateral ou de meia esquerda, velocidade final dele é 85, a parte de defesa dele é muito boa, ele tem a precisão do cabeceio alta, que não é muito comum para lateral, o pulo 94, então deve ir bem de cabeça. Noção defensiva 78, o resto das notas acima de 81. E a parte de físico dele é muito boa. Ele tem estamina 89, força 81 e agressão 85. Então desse aqui, de repente, eu acho que o Sombra seria a melhor opção mesmo, já que o físico tá bom. Ele passa a correr 91 e defender 88. Mais outra sugestão do campeonato alemão, esse aqui já francês, o Roussillon. O Roussillon nem fica com notas tão interessantes, mas em todo FIFA ele é um jogador bem bugado, então de repente vale a pena o teste. Ele tem 3 de skill e 2 de pé ruim, canhoto, 1,75 m, dedicação alta-média, então vai ficar alta-alta, corre 87, defende 76 e físico 78. Aqui seria bem interessante usar um âncora mesmo. Ele fica correndo 91, defendendo 82 e o físico 83. O Roussillon tem a estamina um pouco baixa para um lateral, né? Provavelmente no final do jogo ele já vai estar bem cansado. Outra sugestão seria o Meili, ele que jogava no campeonato italiano, né? Agora está no campeonato alemão. 3 de skill, 3 de pé ruim, dedicação média-média, ele vai ficar com média alta, mais um lateral que é bem alto também, 1,85 m, então aquele lateral mais defensivo, né? Velocidade final dele é 92, defende 75, físico 82, ele tem um físico bem interessante, a estamina bem alta. Aqui eu iria de âncora, fica com a velocidade final 96, já fica muito bom. Mas quem achar que precisa correr mais, o Sombra também fica legal. Ele fica com velocidade final 99, aceleração 91 e potencializa aqui as notas de defesa, fica com 81 de defesa. Indo aqui para a nona sugestão, agora passando para o campeonato espanhol, o Tierney, jogava na Premier League até o ano passado, né? Ele tem 3 de skill, 3 de pé ruim, 1,78 m, dedicação alta-alta, corre 85, defende 81, físico 80, fica uma boa opção. Tem bom passe, drible também legal. O Tierney aqui de sombra corre 93, defende 88. De âncora ele corre 89, defende 87, físico 86, fica também bem legal. Laterais com dedicação alta são sempre bem interessantes. Independente da tática, ele sempre vai defender melhor do que a maioria que tem dedicação média, né? 10ª sugestão, o Pedraza, outro do campeonato espanhol. 3 de skill, 2 de pé ruim, 1,84 m, um lateral mais alto. Dedicação alta para ataque e média para defesa, vai ficar alta. Ele fica correndo 85, defende 79, físico 80. O drible dele também é 80, um ponto negativo é a frieza, bem baixa, a frieza dele é 70. Mas para quem precisar de um lateral espanhol, né, de repente para linkar com o Llorente, por exemplo, ou alguma outra opção, fica bem interessante também. Esse aqui fica com sombra correndo 93 e defendendo 86. Eu acho ele até melhor com âncora. Ele corre 89, ele pega a passada larga controlada, que já é uma corrida um pouco melhor, defende 85 e físico 85. 11ª opção, agora indo para o campeonato italiano, Parisi, dedicação alta para ataque, média para defesa, vai ficar alta, corre 85, defende 77 com físico 80, e a defesa dele é bem interessante, é quase tudo na faixa de 80, ele só tem a precisão do cabeceio baixo, não faz muita diferença, 53, e que joga a nota para baixo, né? Senão ele teria mais para 80. Nesse jogador aqui eu iria de âncora também. Corre 89, defende 82 e físico 85.
Usaria mais se eu precisasse de algum italiano para linkar no time. Fora isso, não creio que seja uma das melhores opções. Agora indo para a Premier League, o Malásia é um dos que o pessoal está mais usando nessa evolução. Ele tem 3 de skill, 3 de pé ruim, 1,69 m, é um lateral bem baixinho. Ele tem dedicação média para ataque e alta para defesa, um lateral mais defensivo, né? Aceleração 88. A parte de passe dele é bem ruim para um lateral que fosse ofensivo, né? O cruzamento dele é 75, a visão é 66, é bem baixo. Ele tem o drible bem alto, até seria mais interessante para um jogador ofensivo, agilidade 89, equilíbrio 96. A parte de defesa dele, interceptação 82, a parte de dividida em pé, de carrinho 85, 86. A noção defensiva é um pouco baixa, 75, né? A gente precisa melhorar isso aqui. E a parte de físico tem a estamina boa, a agressão boa e a força de 76. Como ele já tem uma velocidade bem ok, eu acho que com âncora fica bem interessante. Corre 92, defende 85 e físico 87. Para quem precisa de um lateral da Premier League, fica muito bom. Outra opção da Premier League tem o Reguilon, jogador do Tottenham. Ele tem dedicação alta-média, vai ficar alta-alta. Corre 87, defende 80 e físico 75. O físico dele é um pouquinho abaixo, principalmente por causa da força. A estamina também não é muito alta. Ele tem as notas de defesa praticamente tudo na faixa de 80 ou mais. Passe curto 82, cruzamento 84. E a defesa dele é interessante. Noção defensiva 80, interceptação 81, agressão 80 também é bem interessante. É mais um aqui que com âncora eu acho que fica bem legal. Corre 91, defende 86 e o físico 80. Penúltima sugestão seria o Godfrey, ele que é zagueiro, mas joga nas duas laterais, então tem essa opção interessante de versatilidade, né? Principalmente para quem varia de tática com 3 e 2 zagueiros, pode ser interessante. Ele fica com a velocidade 87, a defesa um pouco abaixo para um zagueiro, né? 79 e o físico 83. Ele tem 2 de skill, 3 de pé ruim, dedicação média alta, não vai alterar. 1,83 m, não é nem tão alto para um zagueiro, mas também talvez seja uma altura um pouco acima do ideal para um lateral. A velocidade final dele é 95, é desequilibrada, mas é bem interessante nesse ponto. Alcança a velocidade final de qualquer forma, né, muito alta. Ele é fraco de chute, de passe, de drible. Ele só vai ficar legal mesmo a parte de defesa e físico, né? É um jogador que é bom no que precisa de um defensor, né? Defesa, físico e velocidade. O Godfrey, ele tem umas notas de físico já bem interessante, a estamina dele é um pouco baixa, né? Mas para zagueiro é o padrão mesmo do jogo. De repente aqui de sombra, ele vai correr 92, a aceleração já pula para 84 e a velocidade final 99, defende 86 e físico 83, mas não fica ruim de âncora também não. A velocidade final mantém 99, a aceleração cai para 80, ele defende 85 com tudo acima de 80, tem o carrinho 91, então como vai ganhar o Playstyle Plus de carrinho, ele com carrinho 91 vai ser uma coisa bem apelona com certeza, e a nota de físico aqui fica tudo acima de 90 também, com exceção da estamina que não tem como aumentar, né? Fica bem interessante, se linkar no time, se joga com essa variação tática de lateral e zagueiro, é uma boa opção. E para fechar a lista, eu tenho o Tsimikas. Eu acho até que essa vai ser minha opção. Ele é 3 de skill e 3 de pé ruim. Tem 1,79 m, a dedicação dele é alta, né? Muito boa para um lateral. Velocidade 85, a defesa dele é 80. A parte de passe é ok, tem até um cruzamento legal, 86. Finalização é bem ruim. A defesa dele é 77, mas a precisão no cabeceio, que joga a nota para baixo, que é 59, o resto é ok também. E a parte de física é 80, né? Tudo bem próximo de 80, a força é um pouco abaixo, a estamina, a agressão e o pulo é 82. E para mim, provavelmente vai ser minha opção, porque na evolução do zagueiro eu fiz o Matip, então eu preciso de um lateral do Liverpool para linkar com o meu time atualmente, e de repente eu vou fazer o teste e colocar ele. Ele aqui com âncora fica bem interessante, corre 89, defende 82 e o físico 85, e com sombra também fica legal, corre 93, defende 83 e o físico no 80. Pessoal, essas foram minhas sugestões aqui para essa evolução carrinho vanguardista. Tentei pegar jogadores de boas ligas, de nacionalidades boas, que faça sentido a gente evoluir. A gente tem visto muitas evoluções que não tem sido muito fácil de fazer, né? Então, a gente tendo que forçar para fazer isso, né? Jogar só para fazer evolução, para mim não tem sido muito legal. Então, um jogador que a gente consiga colocar no time e jogar é mais interessante. Um ponto aqui é se atentar, a evolução ela termina em 18 dias. Em alguns dos objetivos, tanto no nível 1 como no nível 2, a gente tem que fazer algumas coisas em amistosos, né? Então, no nível 1 eu tenho que jogar 4 partidas no amistoso, lá o Genhevo, para poder conseguir essa evolução, além de vencer 5 partidas em qualquer modo e dar 3 assistências com ele também. E no segundo nível de evolução, eu tenho que vencer 3 partidas nesse amistoso, né? Lá o Genhevo, além de dar 5 assistências com o jogador, em qualquer modo, e vencer 5 partidas também em qualquer modo, né? Esse aqui, pelo menos, a gente consegue fazer nos Squad Battles, por exemplo, e só jogar as partidas do amistoso que precisar. Então não fica
fica tão difícil concluir a evolução. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!